Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nessa tarde, são 14 horas e 37 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, da ETBI, Escola de Teologia Bíblica IDE. E quero dar continuidade sobre o tema balança. Eu trouxe uma introdução rápida, uns 14 minutos. Agora eu quero entrar na primeira parte, voltar à questão da balança. Eu falei dentro dos dois campos, a introdução dentro dos dois campos, a balança visível e a balança invisível. Falei o que significava a balança visível e falei o significado da balança invisível. Falei o surgimento da balança visível, quem criou a balança, quem foi que inventou a balança, tudo isso. Então, quando nós se trata de balança, está se tratando de equilíbrio, vai se tratar de um instrumento que vai pesar, que vai medir, que vai trazer um equilíbrio dentro daquilo que nós queremos vender ou passar dentro da categoria de comércio, venda. A balança serve para isso, um equilíbrio daquilo que nós queremos vender. E dentro de um sentido espiritual, um equilíbrio relacionado às nossas ações diante de Deus, o Criador do céu e da terra. Então, falar sobre balança não é fácil, porque precisamos estar em dias com Deus. Porque o homem, ele pensa que não existe uma punição, não existe alguém que vai julgar as suas ações, os seus pensamentos, aquilo que ele faz de ruim nessa terra. A Bíblia fala que existe uma balança. No livro de Provérbios, capítulo 11, o versículo 1, que fala assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então Deus, ele é a própria balança, dentro de um sentido espiritual. Deus é quem vai julgar todas as ações do homem, tanto dentro desse campo físico, como no campo também espiritual, dentro do campo visível e dentro do campo invisível. Então, tudo aquilo que o homem ele plantar, ele vai colher. Em outras palavras, tudo aquilo que o homem colocar na balança, se tiver desonesta, ele vai ser julgado. Então, por isso que Deus ele está fazendo com que o homem venha ter arrependimento do seu pecado. O homem, se ele não se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas, que é justamente esse peso desigual, essa balança desonesta, pense ele que vai ter uma oportunidade, lá depois que morrer, ter a oportunidade de pesar suas ações e essas ações ser perdoadas. Não, é aqui e agora a oportunidade que nós estamos tendo, que Deus está nos dando. Nós só temos um cartucho, nós só temos uma única oportunidade para fazer a coisa certa, e essa oportunidade é agora. Passou disso, meu filho, não tem como a gente lá do outro lado ter oportunidade para fazer as coisas corretas. Ou nós fazemos as coisas corretas aqui agora, nesse mundo visível, onde nós podemos ver, palpar e fazer as coisas corretas. Se nós não fizermos, com certeza nós não vamos alcançar salvação. Mas alguns podem dizer assim: mas pastor, que salvação? Ninguém vai ser salvo, esse negócio de salvo, isso é coisa de crente, isso é coisa dos evangélicos. Não, eu não estou falando de crente, eu não estou falando de evangélico, eu não estou falando de religião, eu estou falando de um Deus, Criador do céu e da terra, aonde está trazendo uma balança. Desde o princípio, Deus sempre tratando com o homem dentro da balança, pesando as atitudes do homem. Mas hoje a gente já está vendo ao vivo e a cores a balança de Deus. A balança de Deus diante do homem. Nós vemos aí que existia uma pandemia aí, a pandemia veio para arrebentar mesmo.
para acabar com o homem. Mas ali tudo foi uma permissão de Deus, simbolicamente falando, como seja uma balança para pesar as ações do homem. Na pandemia a gente viu aí, muitas pessoas morreram, muitas pessoas desceram a sepultura, né? Muitos conseguiram ultrapassar aquele momento. Então você vê que isso é uma ilustração, é para você entender. Eu não estou dizendo que a pandemia é uma balança, mas Deus trouxe ou até permitiu que esse mal viesse sobre a questão da humanidade dentro de um campo global para que o homem se desperte. Eu posso ver a pandemia, quando aconteceu naquela época, como uma balança universal, como uma balança global. Não teve justo, não teve injusto. Todos foram pesados diante de Deus. Tanto o justo como o injusto foram pesados diante de Deus pela pandemia que aconteceu. Só que muitos desceram a sepultura, muitos morreram. E eu não estou aqui para julgar que as pessoas que morreram, elas foram para o inferno ou foram para o julgamento, né? Não. O que eu quero dizer é que muitos poderiam até hoje estar de pé entre nós aqui no mundo físico, ainda tendo a oportunidade relacionada à balança visível. Partiu para o outro lado, ninguém sabe o que aconteceu, mas vão ter ainda um encontro com Deus para ser julgado as suas ações, tanto os que morreram justo como os que morreram injusto. Todos vão comparecer diante do trono de Deus para ser pesado na balança de Deus. E aqueles que for achado em falha, que o peso não tiver em equilíbrio, tiver desequilibrado, a Bíblia fala que essas pessoas, elas não foram escritas no livro da vida. Todos aqueles que não forem encontrados no livro da Bíblia, no livro da vida, é porque eles estão em falha, falharam aqui nessa vida, falharam na balança de Deus, foi achado em falta na balança de Deus. E aqueles que foi escrito, for encontrado no livro da vida, é porque a balança, quando pesaram ele na balança, dentro de um sentido espiritual, não encontraram falha, não encontraram nada que lhe prejudicasse a sua salvação. Então esses vão ser salvos. É simples. Então nós aqui nesse campo físico devemos aceitar o sacrifício de Cristo. Aqui não estou falando de crente, não estou falando de religião, estou falando que a própria palavra fala que aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, que crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós, que crê nesse sacrifício vicário, o sangue dele que foi derramado lá na cruz do Calvário, esses são filhos de Deus. Agora, aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, que não crê que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário pela remissão dos seus pecados, esses vão achar em falta na balança. Aqueles que não vão ser achados em falha na balança são aqueles que crêem no sacrifício, colocam em prática aquilo que verdadeiramente Deus vem nos ensinando. Então, você levar uma vida honesta nesta terra, honestamente falando, você não vai ser encontrado em falha na balança invisível para o homem, mas visível para Deus quando você chegar lá. Então, temos que tomar posse dessa oportunidade. Nós vemos que o mundo está sendo pesado. O mundo inteiro, globalmente falando, está sendo pesado. Dia por dia, nós estamos vendo a balança de Deus ao vivo e a cores. Todos os dias, nós estamos vendo as coisas acontecer e não tem como o homem mais dizer que tudo isso é coisa de carochinha. Não, isso é porque tem que acontecer. Não, é a balança de Deus. Já é o apocalipse na porta, na nossa porta, já batendo na nossa porta. O apocalipse batendo na nossa porta para a gente se acordar. Ei, acordar. Porque vai chegar o momento do grande terremoto que vai ter na humanidade, onde Deus vai resgatar os seus, vai arrebatar os seus antes desse grande terremoto. Antes desse grande terremoto. Apocalipse capítulo 18, se não me fala. Então,
tem que o homem despertar, não ficar usando a balança enganosa, porque a balança enganosa, como diz aqui em Provérbios 11:1, a balança enganosa é abominação para o Senhor. O que é uma balança enganosa? A balança enganosa é esse jeitinho brasileiro que o povo quer levar as coisas. É trapaceando um, é trapaceando o outro, né? É sendo injusto com o próximo, é roubando, é matando, é destruindo. Tudo isso são balanças enganosas que vai ser julgado diante de Deus. Então, podemos entender que a balança, ela pode ser julgada, ela pode ser pesada em três níveis: o nível do tempo, o nível do conhecimento e o nível da fidelidade. O nível do tempo é justamente esse tempo, essa oportunidade que Deus está dando ao homem, e eles não estão agradecendo esse tempo que Deus está dando para o homem se arrepender dos seus pecados, fazer as coisas corretas, para quando Deus vier com o seu juízo, vier com a sua punição, vier com o seu julgamento, não achar em falta na balança de Deus, porque Deus vai pesar todos, como já está pesando a humanidade. Deus já está pesando o sistema do mundo geral. Os que estão achando em falta, muitos já estão morrendo, muitos estão descendo a sepultura, não porque não está tendo oportunidade, a oportunidade está aí, mas estão descendo a sepultura sem salvação. Tem muitos aí que não precisa a gente nem julgar, porque Deus é quem vai julgar. Mas nós estamos vendo, porque a Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então nós estamos vivendo um momento de balança de Deus, só que essa balança, Deus ainda está dando a oportunidade ao homem. Agora, após a morte, a balança de Deus não dá mais a oportunidade ao homem. Se o homem morreu, achou em falta, diante de Deus não tem mais como ser salvo. A salvação é agora. Então você recebeu uma oportunidade de Deus, e essa oportunidade era única. É como você recebeu uma arma de fogo, e essa arma de fogo só tem um cartucho. Se você errar o alvo, já era. Só tem um. Errou, acabou. Você não vai ter 2 ou 3 ou 4, não, só é um. Você errou o alvo, meu filho, já era. Por isso que nós não podemos errar o alvo. E o alvo é o que? É a nossa salvação. É acreditar no sacrifício de Jesus Cristo. É tomar posse da vida eterna. Enquanto nós estamos aqui, a pessoa não tem como tomar posse da vida eterna após a morte. Tomar posse da vida eterna é aqui agora, nesse momento. Porque após não tem purgatório, após não tem reencarnação, após não tem Maomé, após não tem aí ninguém que vai te socorrer. Ninguém, nem o próprio Deus pode socorrer após a morte. Não pode. Então temos que fazer a escolha aqui. Não existe segundo capítulo da vida, não existe um segundo tempo da vida, nesse sentido de salvação, nesse sentido de oportunidade. A oportunidade tu está recebendo aqui, agora. Então faça a coisa correta. Faça a coisa corretamente falando. Então a balança enganosa são pessoas que ficam roubando a pessoa na cara de pau. Roubando, trapaceando, enganando, achando que aquilo ali é uma prosperidade, e não é. A verdadeira prosperidade é você ser uma balança honesta, como aqui o próprio Provérbios capítulo 11, lá na parte B fala assim: mas o peso justo é o seu prazer. Quer dizer, quando você pesa as coisas honestamente, Deus tem prazer de te abençoar, tem prazer de te prosperar, tem prazer de fazer você uma pessoa bem sucedida, tanto dentro do campo financeiro, material, do bom e do melhor dessa terra, e ainda ter a vida eterna. O problema do homem é que quer trapacear o seu semelhante. O problema do homem é que quer roubar o seu semelhante. O problema do homem é que quer matar o seu semelhante, quer roubar, quer fazer tudo o que puder fazer de mal para poder receber os seus benefícios aqui, para poder estar próximo, casa boa, carro novo, comida bom e melhor, coisas luxuosas, viajando, essa coisa toda. Mas isso aí é passageiro. É passageiro, porque o próprio Deus
lá nos evangelhos, teve um encontro com um homem rico, milionário, e aquele homem já estava desmanchando as suas dispensas, acabando com tudo, porque não sabia o que possuía, já estava destruindo, para poder renovar de novo o seu celeiro. Mas aí o próprio Deus chegou para aquele homem e disse assim: louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem vai ser a tua alma? Ou seja, em outras palavras, louco, hoje estão pesando a tua alma. Para quem vai ser a tua alma? Então Deus está pesando a alma do ser humano aqui antes dele partir, dando uma oportunidade, alertando, batendo na porta de cada um, dizendo: olha, acorda, ei, faça a coisa correta, porque depois que você morrer já era, meu filho. Mas como é que ele está trazendo essa alerta? Eu estou aqui trazendo uma reflexão número 420, te alertando nessa tarde de domingo, para que você faça a coisa correta. Não roube do seu semelhante, não trapaceie o seu semelhante, não pegue nada que não é seu, né? Ganhe honestamente, trabalhe honestamente, pegue tudo que você no suor do seu rosto. Mas tem gente não, o ser humano é tão assim que quer andar trapaceando os outros, quer roubar, quer fazer gato, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer os seus atalhos, e Deus não está, de maneira nenhuma. Então Deus não está nesse sentido. Então as pessoas que vivem com balança enganosa dentro vamos supor, dentro do crime, dentro do roubo, dentro das drogas, pessoas que vivem envolvidas em droga, eles estão com uma balança enganosa e eles vão achar em falta. As pessoas que matam, roubam, assaltam, todos eles estão dentro de uma balança enganosa e vão ser achados em falta, porque o Apocalipse fala, o Apocalipse está batendo na porta das pessoas, e ele fala, o Apocalipse fala: ei, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os afeminados, ficarão de fora os homossexuais, ficarão de fora o levianismo, ficarão de fora os enganosos, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os prostitutos, ficarão de fora aqueles que não estão obedecendo ao Senhor, ficarão de fora o ladrão, ficarão de fora o assaltante, ficarão de fora aquele que rouba, ficarão de fora aqueles que salteiam o seu irmão, ficarão de fora aqueles que enganam o seu semelhante, ficarão de fora aqueles que odeiam o seu irmão. Então temos que observar isso e fazer a coisa correta, para que Deus possa verdadeiramente te abençoar e não te achar em falta de maneira nenhuma, e você ser bem sucedido aqui. Como Provérbios 11 está falando, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em outras palavras, quer dizer, a balança honesta é prazer para Deus. Então nós temos que usar a balança, que são nossos sentimentos, que são as nossas ações aqui, honestamente. A gente vive todos os dias atropelado por pessoas que não tem caráter, pessoas que não nos respeitam, pessoas que querem nos ver detonados, pessoas que querem nos ver fracassados, pessoas que nos desejam mal, pessoas que nos desejam a derrota. Todos os dias nós estamos sendo atropelados dentro dos nossos sentimentos, dentro das nossas emoções, dentro do nosso psicológico, dentro do nosso conviver aqui na terra. Está cheio de gente querendo o nosso mal, querendo a nossa destruição, querendo o nosso fracasso, mas existe um Deus poderoso que está com uma grande balança pesando as atitudes e as ações daqueles que querem nos ver derrotados, né? E aí eu quero ver quem é o bonzão da história que vai topar com Deus, que vai encarar Deus. Quero ver quando Deus ele coloca o homem dentro de uma situação que só o próprio Deus tira. Ninguém tira, o psicólogo não tira, o psiquiatra não tira, o remédio não tira, o dinheiro não tira, nada dessa vida tira. Quando você se encontra dentro de um sistema de batalha espiritual, dentro de uma batalha de depressão, dentro de uma batalha de guerra espiritual, dentro de uma batalha de situações que só o próprio Deus pode te tirar. Deus muitas vezes leva o homem a isso, para que o homem se arrependa dos seus pecados e venha servir a eles, ser filho de Deus, fazer as coisas honestas, ser honesto, porque aqui fala que as pessoas infiéis, elas vão ser destruídas pela sua própria infidelidade. Aqui fala logo seguindo: e vindo a soberba, virá também a afronta, mas
mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, as pessoas que são desonestas, elas estão ferradas, porque elas vão ser destruídas pela sua própria infidelidade. O segundo tempo, que é o tempo voltado à questão da fidelidade, o tempo da fidelidade. Então eu falei sobre a dimensão do tempo, ou seja, eu falei sobre a dimensão do tempo, o nível tempo, que Deus está dando um tempo para o homem se arrepender, fazer as coisas corretas, mas existe o outro tempo, que é o tempo do conhecimento. O conhecimento são aquilo que eu estou passando aqui. Conhecimento, a palavra está nos orientando. Hoje você chega aí, tem como você fazer um curso na área da Bíblia, teologia, de conhecimento bíblico, tem como você conhecer a Bíblia. Hoje não é, diante de Deus o homem não vamos supor, justificável. Não, de maneira nenhuma. O homem só erra se quiser, porque diante do homem está aí o conhecimento, o homem conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você precisa conhecer e colocar em prática esse conhecimento, porque se você só tem conhecimento, mas não coloca em prática, não vai adiantar nada, vai achar em falta na balança de Deus. O conhecimento que Deus está te dando justamente é para que você se arrependa, seja pessoa justa, seja pessoa honesta, faça as coisas corretas, não engane ninguém, não roube de ninguém, não trapaceie ninguém. Seja honesto, que Deus vai te abençoar e vai te prosperar. O conhecimento Deus está te dando, o campo do conhecimento, o nível do conhecimento, e vem o último nível, que é o nível da fidelidade. Seja fiel com Deus, fiel com as coisas, fiel com o seu semelhante. Olha o tanto de gente infiel que a gente vê nesse mundo, nesse planeta Terra. Você não pode mais confiar em ninguém. Tudo infiel, está com você, está aqui com você. O comportamento é uma coisa, quando vira as costas está te esfaqueando pelas costas. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, que nos livre dessas pessoas falsas, que aparentemente pensa que é seu amigo, que é seu companheiro, que está ali com você, mas na hora que vira as costas, você não vale nada. Então Deus ele julga o homem tendo esses três níveis: o nível do tempo, o nível voltado ao conhecimento e o nível voltado à fidelidade. E aí, meu filho, se você, dentro do tempo que Deus está te dando, você ainda está vacilando, achando que vai ter uma oportunidade após a morte, não, é aqui agora. Se no nível do conhecimento, que Deus está trazendo o conhecimento à humanidade, trazendo no sentido global, tanta coisa que está acontecendo, Deus trazendo conhecimento para que o homem venha fazer a coisa correta, para que não venha achar em falta na sua balança. Meu Deus, o nível da fidelidade, a fidelidade com Deus ele muitas vezes é até fiel com o homem, faz de tudo para que o homem seja fiel a ele, mas a infidelidade justamente leva a uma destruição. Olha o exemplo lá de Judas. Judas caminhou com Jesus durante 3 anos de alguma coisa, era discípulo, mas foi infiel, vendeu o seu próprio mestre, vendeu o seu próprio Senhor ali por 30 moedas de prata, e ali ele perdeu uma grande oportunidade. O tanto de Judas que nós temos ao nosso redor, que fica nos vendendo, meu Deus, só Jesus para ter misericórdia na nossa vida e vir nos exaltar. Mas a Bíblia fala que os humildes, eles vão ser exaltados, os humildes, eles vão prosperar nessa terra, mas as pessoas que não são, que são injustas, eles vão ser destruídos. Olha aqui o que o texto fala, Provérbio 11: Deus tem ódio das balanças desonestas, mas o peso exatos lhes darão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. 3. A integridade do justo os guiará, mas a falsidade dos infiéis os aniquilará, ou seja, destruirá. A própria infidelidade da própria pessoa para com seu semelhante ou para com Deus vai trazer a sua própria destruição, não prospera. Quando você menos imagina, a pessoa pensa que está prosperando e aí vem a destruição na sua vida. Então, para você não ser destruído, para você não ser fracassado, para você não ser derrotado, seja justo.
porque toda essa riqueza terrena, ela passa. Diante de um paletó de madeira, o homem não é nada, com suas riquezas, com seus prazeres, com nada dessa vida paga a sua salvação. Nada paga a nossa salvação, ela é eterna. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, nos deu uma grande oportunidade. Alcance, tome posse, porque você não vai ter segundo tempo. Você não vai ter lá prorrogação, você não vai ter purgatório, você não vai ter reencarnação, você não tem como voltar de maneira nenhuma. Acabou, já era, tu só tem um cartucho. Aproveita o cartucho que Deus te deu, que é essa oportunidade para tu fazer as coisas corretas. Nessa tarde de domingo, hoje 11 de fevereiro, estou aqui trazendo uma reflexão número 420, para te acordar, te balançar, para que você faça a coisa correta, porque ninguém sabe o teu dia pode ser hoje. Hoje Deus pode vir dizer: louco, hoje te pesarão a tua alma. Para quem vai ser? E aí o tempo que Deus te deu, cadê? Que você não fez as coisas corretas. Então hoje pode ser seu último dia de oportunidade. Aproveite essa oportunidade por essa reflexão que você está ouvindo hoje. Você que debateu de frente com essa reflexão. É hoje que Deus está te dando a oportunidade. Não é para amanhã, não. É hoje. Abraça essa oportunidade e faça a coisa correta, para que você possa ser pesado na balança de Deus e possa verdadeiramente você passar no teste e não ser punido e não ser jogado fora dos céus. Deus quer que todo homem se salve, mas nem todo homem quer ser salvo pela sua ignorância. Mas a partir de hoje, através dessa reflexão, você não é mais ignorado, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.